Olá, saudações, salute, shalom, salam. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e esse canal foi criado para falar de dicas de leitura, comentários, sobre fé, espiritualidade, religiões, história das religiões mundiais, e sem viés apologético, ou seja, não visa pregar, é claro que eu tenho a minha fé, mas esse não é um canal missionário, Eu poderia ter criado um canal missionário, mas meu propósito aqui é mais falar de livros, de leitura, e hoje eu vou ter que falar um pouco sobre minhas posições, no debate aqui, porque eu vou comentar falar sobre um documentário muito complicado, muito denso, são 6 horas de duração, do Israel Paralelo, do canal História Islâmica, que é uma resposta àquele documentário lá do Brasil Paralelo, com a produtora, que é From the River to the Sea, From the River to the Sea, que é um documentário de 2 horas e meia, foi lançado em outubro de 24, Então esse documentário do Brasil Paralelo, a produtora, e aí agora tem a resposta de 6 horas, então desde domingo foi lançado, eu vi pelo menos 2 horas por dia, então hoje eu estou sou capaz de dizer assim, eu tô assim, abismado, eu tô doado com 6 horas de duração, e realmente ele passa assim toda a questão histórica, geopolítica, política, religião. Este aqui é um canal sobre religião, então eu não vou abordar nada de política, geopolítica, eu vou dar dicas de leitura sobre o assunto, porque o importante aqui é debater o que ele fala no vídeo sobre a religião. É causa religiosa, A questão lá, o conflito é religioso, Ou essa é um dos, alguns ingredientes para entornar o caldo lá no Oriente Médio. E até porque eu não sou, não sou judeu, não sou árabe, não sou israelense, nem palestino. Então, o meu ponto de vista aqui é a tradição cristã, Então, eu sou de família que é católica e também protestante, reformada, evangélica, Então, a minha família, há 30 anos atrás, minha família toda era católica, assim, uns 30 anos atrás. Mas de lá para cá, a metade permaneceu católica, católica romana, e a outra metade ficou reformada, protestante, evangélica, pentecostal, etc. Então, o meu objetivo aqui, obviamente, não é defender nenhum dos lados, mas expor a questão da religião. Vou usar o embasamento aqui, como sempre, a Karen Armstrong, Uma História de Deus, que vai falar justamente dos monoteísmos, judaísmo, cristianismo, islamismo, E essa questão religiosa de como, inclusive até um livro sobre fundamentalismo, Vou reler, vou contar aqui no canal sobre fundamentalismo, então vai falar a questão de como é que a religião, você tem fundamentalismo, você cria fanatismo você cria extremismo, e você está a um passo do terrorismo, Então, a questão lá do Brasil Paralelo fala muito da questão do terrorismo, E aí, no História Islâmica, procura-se explicar as razões desse terrorismo, que tem terrorismo no cristianismo, grupos cristãos, grupos judaicos, Então, várias tentativas de paz lá no Oriente Médio, foram por água abaixo por questões de radicalismo. Então tinha lá políticos no Israel que queriam a solução de 2 estados, que é a solução da diplomacia brasileira. Então, enquanto brasileiro, eu aceito essa questão aí da diplomacia de 2 estados, do Estado palestino e judaico, de Israel. E aí, quando tinha essas tentativas de paz, em Oslo, por exemplo, aí mataram o primeiro-ministro, e não foi um árabe que matou o primeiro-ministro, foi um judeu extremado, Assim como os judeus várias vezes, extremados lá, radicais, que invadiram locais públicos atirando na população palestina. Então, tem terrorismo dos 2 lados, Mas, por falar em terrorismo, que é essa questão, do radicalismo e tal, então a dica que é aqui sobre o Islã do Ali Kamel, que é o jornalista da Globo, e ele vai discutir, eu já falei desse livro aqui, vai discutir essa questão das origens do Islã, as semelhanças do Islã com o judaísmo e o cristianismo, tem várias. Tem mais semelhança que diferença, é claro que as diferenças são culturais, gente? O idioma, os locais, os profetas que anunciaram. Então, e ele vai falar aqui no capítulo, ele vai discorrer sobre a formação desses, aqui na parte aqui, do capítulo, na parte 4, A parte 4, as origens do terror islâmico. E aí ele vai explicar fundamentalismo, radicalismo, extremismo, os grupos, são vários grupos sunitas e xiitas. Então você vai falar que os xiitas são mais terroristas. Não existe isso, A maioria dos grupos são sunitas. Então a diferença de sunita e xiita é outra coisa. E ele vai explicar qual é a diferença de sunita e xiita. Leia o livro, Esse aqui não é um canal
de política e tal, etc., né, sobre terrorismo. Então, sunita xiita é basicamente a sucessão do profeta Mohammed, né? Então, ele vai discorrer aqui. Então, a gente tem a noção de xiita ser pior, mais terrorista, por causa da questão lá da Revolução Islâmica no Irã, né? O Irã, e também nos anos 70 teve conflitos e golpes lá na Arábia Saudita, que é sunita, né? E de onde vem a Al-Qaeda, né? Que é um terrorista. E aí, tanto a Arábia Saudita quanto o Irã, né? Que é a Arábia Saudita é uma monarquia, e o Irã é uma república, tendem a teocracias, né? E grupos fundamentalistas cristãos, né? Dispensacionalistas, etc., e também defendem a leitura literal da Bíblia e sistemas teocráticos. Então já vi gente no meio, né? Católico, tem meio católico, né? Integralista e tal, e tem tradicionalistas, e tem meios também evangélicos falando de teocracia, né? Que temos que seguir a Bíblia, etc. Então, a discussão, depois eu vou gravar um vídeo sobre essas questões do catolicismo e do protestantismo, né? Onde eu me encaixo, né? Muito bem. Sobre a questão do sofrimento do povo de Israel, né? Então a gente tem aqui, falando do Shoah, as narrativas do Shoah, e os testemunhos, né? Estudo judaico interessante, é um grupo aqui da FALIO, da UFMG, eu estudei, e outros convidados para falar das narrativas, dos relatos, testemunhos dos sobreviventes do Holocausto, né? O Shoah, que é o termo certo, né? Shoah. E vai mostrar então essa questão do lar para o povo hebreu, né? Judeu, né? Então realmente eles eram perseguidos ali, vai mostrar toda a perseguição, e aí vou voltar aqui na Karen Armstrong, toda a perseguição que os judeus sofreram, né? Então, voltando à questão religiosa. Então a questão religiosa devido ao antissemitismo, devido àquela culpa, né? Os judeus que mataram Jesus, mataram Deus, deicídio, né? E aí os judeus eram perseguidos na Europa, né? Eram perseguidos, eram forçados a se converter, né? Então a formar aqueles marranos, né? Os cripto-judeus, né? Então eles eram obrigados e fugiam, né? Fugiam para vários países. Então, inclusive, tem até um livro do Lira Neto, né? Deixa eu conferir aqui. Tem um livro dele chamado. Deixa eu achar aqui. Bem, eu anotei, mas eu nem lembro mais. Tem um livro, né, que fala dos arrancados da terra, né? Depois eu vou deixar aqui que é um livro que está na minha lista de leitura, né? Que vai contar histórias, né? Que a gente chama de Benei Anussim, que são os chamados marranos, que é o nome pejorativo, né? Dos judeus que foram obrigados a sair da Península Ibérica, né? Então eles foram para a Holanda, né? Vieram para o Recife, foram para Nova York, não, mais para Amsterdã, né? Então é assim, e aí tinha os pogroms, os askenazim sofriam muito pogrom ali na região da Ucrânia, da Polônia, da Rússia, né? Então ela mostrando que nas cruzadas, ou seja, cruzadas, desastre que foi, né? Que muitas comunidades judaicas foram exterminadas enquanto os cruzados seguiam para a Terra Santa, e lá também em Jerusalém, né? E depois mostra a convivência dos judeus com os islâmicos, né? E a semelhança né? Então a fé, tanto para o judeu para o Islã, é um Deus único e único, né? Não usam imagem, não usam escultura, né? Então toda forma de idolatria, essas questões de imagem e tal. E aí, como os judeus viviam na comunidades, por exemplo, do Império Otomano, muitos que saíram lá da Ibéria foram para o Império Otomano, né? Então é interessante essas relações aí. Vou gravar depois, né, essa questão da geopolítica, né, a questão desses movimentos migratórios, por exemplo, dos judeus que foram para o Império Otomano, né, tem que falar disso aqui. Quando eu falar mais da filosofia islâmica, a civilização islâmica, porque o Islã, né, o pessoal fica falando, Islã é uma civilização, né, então o Islã é uma civilização. Quando o profeta Mohammed uniu as tribos, né, ali no livro do Khalil Kamel ele vai falar isso, aqui vai falar também. Ela escreveu uma biografia do profeta Mohammed, vou deixar disponível aí, e ele uniu as tribos e formou a civilização, né? Uma língua comum, uma arquitetura, né? Uma forma de civilização, de leis islâmicas, e ensinou, educou o povo mesmo, né? Então foi assim um avanço civilizatório, a questão do Islã. Então eu acho complicado resumir o Islã a uma questão de terrorismo, né? E é isso, né, que chama a atenção, e as pessoas vão para a mídia, né? E aí é importante entender, no documentário, né, no Israel Paralelo, vai falar isso, vai mostrar lá que, olha, o Islã não é agressivo, né, o Islã sempre se defendeu. Quando o Alcorão, né, que é o Alcorão Sagrado, que é o livro sagrado do Islã, fala que há autodefesa, né, então você deve se defender, né, não atacar. E a ideia de jihad aqui não é a guerra santa, né, jihad é um esforço que você faz em defesa da sua fé.
né? Então, lembrar que na época lá o Islã tinha que enfrentar os politeístas da Arábia, né, os próprios árabes, tinha que enfrentar os persas e tinha que enfrentar os bizantinos, né, que é o Império Romano do Oriente, né? Então estava sempre se defendendo. Então o Islã sempre se defendendo, né? E ele não converte à força. Outra coisa que o Islã não converte à força. Então muitas vezes aqueles que não aceitavam o Islã pagavam impostos, viviam em comunidades, né? Não era gueto, né? Não era gueto porque os judeus estavam integrados na sociedade, né? Eles faziam comércio e tal, né? Então essa questão das teocracias, os regimes mais fechados, é uma coisa mais do século XIX para cá, com os movimentos extremados, extremistas, fundamentalistas, terroristas, né, que existem em todas as três religiões. E outras também, no budismo também, infelizmente, né, o budismo também. E aí a gente recomenda a leitura, além da Karen Armstrong, ler também a obra do Amos Oz, que ele fala sobre fanatismo. Amos Oz é escritor, né, israelense, romancista, contista, etc. E ele fala lá em como curar um fanático, a questão do fanatismo, né. Nós temos também a questão da Palestina e orientalismos, que são obras do palestino, né? Eduard Said. Eduard Said é um grande pensador dessa questão da Palestina, da identidade da Palestina, né, da questão árabe. E aí no documentário vai falar daquele choque, o conflito de civilizações do Samuel Huntington, né? De 97, que é essa questão de contrapor, né, e criou essa islamofobia, né, contrapor o Ocidente ao Oriente, né, e aí um choque de civilização, esquecendo toda a contribuição que o Islã, né, manteve a escritura ali dos filósofos gregos, né, conservou, enquanto que não tinha hospitais na Europa, tinha hospitais em Bagdá, em várias regiões da Pérsia, né, na Avicena, Averroes, grandes pensadores, Al-Ghazali, grandes pensadores que influenciaram depois o São Tomás de Aquino, né, com a leitura aí do Aristóteles, que os árabes conservaram. Os avanços matemáticos, né, matemáticos e astronômicos. Você pode saber que a maioria das constelações tem nome árabe, né? Então tem várias estrelas com nome árabe. Então é interessante isso aí. E as pessoas reduzem o Islã a uma questão de terrorismo. Então, ou seja, é uma falta mesmo de leitura. Então recomendo, né, aqui sobre o Islã do Ali Kamel, que ele vai falar justamente disso, né? A questão o desconhecimento, né, que a gente tem do Islã. E aí você vê, o Brasil Paralelo, né, quando lançou lá o vídeo dele em outubro do ano passado, já está com 5 milhões, né? 5.350.000 views. E o Israel Paralelo aqui do História Islâmica, né, tá 30 mil na última vez que eu vi. E é impressionante, né? A diferença no canal grande, né? E é claro que todo documentário vai ter um interesse, né? Vai ter uma ligação com alguém. E aí, esse canal Brasil Paralelo tem uma ligação mais com o sionismo, né? E quando a gente critica o sionismo, que não estamos criticando o povo judeu, né? Não estamos sendo antissemitismo, porque os árabes também são semitas, né? Então o pessoal esquece que todos são filhos de Abraão, né? Tanto os judeus quanto os árabes são filhos de Abraão, né? Então, a crítica, inclusive o documentário deixa bem claro isso, a crítica é um sistema ideológico sionista, né? Então, grupos sionistas, assim como a gente faz a crítica aos grupos terroristas, né? Ou seja, nenhum tipo de terrorismo é aceitável, né? O nome já diz terrorismo, isso não é política, né? Terrorismo não é política, e grupos fundamentalistas existem do cristianismo, pregando teocracia, né, dispensacionalismo, né, que vê Israel justamente como um relógio do fim do mundo, né. Então eles apoiam, e aí tem o lobby judaico e vários protestantes que são judaizantes, né. Os caras se vestem judeu, botam lá a bandeira do Estado de Israel, e aí muitos até voltam para o judaísmo, né. Então forma aí sistemas híbridos, né. Já gravei vídeos aí falando as relações do judaísmo e cristianismo, né. Então, e aí a gente vê a aproximação também, a primeira vez que no Brasil, a aproximação do Islã com a Igreja Católica, né? Já vi vários encontros assim, de conversa interreligiosa, até para contrabalancear essa aproximação dos pentecostais, dos evangélicos com Israel, né? Muita gente achando que Israel é um país cristão, e não é, né? Minoria cristã, minoria, né? Então não vá você com a Bíblia pregar lá no Muro das Lamentações, né? Em Israel, porque lá você será expulso, né? Eles não aceitam Jesus Cristo, né? Então quem fala de Jesus é o Islã, né? Jesus e Maria estão no Alcorão,
né? Então é interessante o desconhecimento que as pessoas têm, achar que Israel é um país cristão, né? Então não é, e é um país secular, porque, né, se você for ver a política, e o documentário do História Islâmica vai falar, a questão da política, né? Quem começou ali a colonização ali foram as esquerdas, né? Você vê, as esquerdas vieram, né, vários grupos de esquerda que formaram os kibbutz, que eram comunidades, né, autogeridas, e eram até seculares, né? Não tinha ligação religiosa. Depois, nos anos 60 e 70, os Dias Amos Oz vai mostrar isso, um grande aumento dos religiosos, né? E nem todos os religiosos também são a favor do Estado de Israel, né? Então os ortodoxos não são a favor, porque eles falam que o Estado de Israel só quando vier o Messias. Lembrar que os judeus estão esperando o Messias, né? Então é interessante que aí a solução que é dada lá é a mesma solução de diplomacia brasileira. A solução é o Estado duplo, né? Dois estados. Então a terra dos palestinos e a terra dos israelenses, né? E depois, né, tendo comentários, posso falar mais sobre a questão religiosa, mas é a parte que eu mais entendo desse conflito, né? Então, tem canais especializados aí sobre terrorismo, sobre geopolítica, né? Sobre essas questões das superpotências, a colonização ali da Palestina, o mandato britânico, né? Então, porque ali era o Império Otomano, né? Passou para a mão dos franceses, dos ingleses. Então, tem toda essa questão histórica. O História Islâmica, como diz o nome, é um canal de história, mas eu achei assim muito interessante porque ele deu uma resposta perfeita assim ao canal lá do Brasil Paralelo. Então é o Israel Paralelo, a resposta ao Brasil Paralelo, né? 6 horas de documentário. Então acho que esse vídeo ficou até extenso, porque realmente é muita coisa, e eu só fiz uma passagem aqui, né, com essas dicas de leitura para conhecer mais sobre, né, o Islã, sobre, né, a questão do sofrimento judaico aí com a Segunda Guerra Mundial, né, e aqui conhecer as questões teológicas, né, e mostrar que a religião é só usada pelos grupos, né, para poder ali aumentar o caldo, a fervura do caldo, né, que o conflito é um problema político, geopolítico, territorial, e não é uma questão religiosa, porque os judeus e os islâmicos conviveram bem durante muito tempo, né. Então basta estudar a história que havia uma grande convivência entre os dois grupos, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.